Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pronunciou todas estas palavras: Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem qualquer, representação do que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou eu ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até o terceiro e quarta geração, dos que me desprezam. Mas, quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Lembre-se, no dia de sábado para santificá-lo, trabalhe durante 6 dias e faça então todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Nesse dia não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o migrante que vive em sua cidade. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Assim, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente falso testemunho contra seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos comentar um pouquinho a respeito desse texto e traduzir para nós os 10 mandamentos. O padre não vai se alongar muito, mas para a gente entender. A primeira coisa que nós temos que entender nos mandamentos, eles devem ser avaliados na nossa vida quando nós vamos fazer, por exemplo, o exame de consciência, não só nas atitudes concretas, eles precisam ser avaliados também nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e também nas nossas omissões, além das atitudes. Até mesmo quando nós rezamos na missa, o ato penitencial, nós dizemos assim que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Então, quando nós fazemos o mal ou quando nós deixamos de fazer o bem.
Isso é importante a gente perceber, porque os 10 mandamentos, eles existem para nos preservar do mal, nos preservar do pecado. Eles são balizas que a gente usa para perceber se a gente está vivendo no caminho da santidade ou não, no caminho da salvação ou não. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos que lembrar, quando é que foi que Deus deu os mandamentos para Moisés e para o seu povo? O povo era escravo no Egito. Deus, através de Moisés, lidera a saída do Egito. Eles passam o Mar Vermelho, né? O mar é aberto. Depois, quando eles passam, o exército do faraó vem, o mar se fecha, o exército do faraó morre afogado e eles seguem livres em direção à terra prometida. Enquanto eles caminham em direção à terra prometida, Deus dá os mandamentos para ele. Ou seja, logo depois que eles foram libertados da escravidão do Egito, eles recebem os mandamentos para que eles não voltem a se tornar escravos lá no Egito, para que eles sejam libertados definitivamente. Ou seja, ouvindo, seguindo, obedecendo aos mandamentos, eles estão livres da escravidão. Nós, vivendo os 10 mandamentos, nós não estamos presos. Muitas pessoas acham que os mandamentos prendem, de que as leis da igreja, que as leis de Deus nos prendem, não deixam a gente viver com liberdade. Não é verdade. Os mandamentos são a nossa condição de liberdade. Os mandamentos, eles nos ajudam a evitar de nós nos tornarmos escravos do pecado, de nós voltarmos a sermos escravos do pecado, como nós éramos antes do batismo, né? Nós éramos dependentes, escravos, escravizados pelo pecado, assim como o povo era escravo lá do Egito. O povo foi libertado da escravidão. Nós, pelo batismo, somos libertados da escravidão do pecado. E para nós não nos tornarmos de novo escravos dos pecados, nós obedecemos aos mandamentos. Quais são esses mandamentos? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou, numa outra tradução, para a gente entender bem, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Ou seja, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, porque só a Ele nós prestamos um culto de adoração. Nós não adoramos santos, nós não adoramos a Nossa Senhora, nós não adoramos sorvete, nós não adoramos passear no final de semana, nós adoramos somente a Deus. É um culto que nós reservamos exclusivamente para Deus. Por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ou então, ao único que nós prestamos um culto de adoração é para Deus. Nós não adoramos nada nem ninguém, nós não adoramos ídolos, nós não adoramos imagens, nós não adoramos nada disso. Nós adoramos a Deus unicamente. Quem é o Deus que nós adoramos? É o Deus único, é o Deus uno e trino. Ao Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. O segundo mandamento, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Não pronunciarás seu santo nome em vão. Lá no Antigo Testamento, tinha um nome que eles davam para Deus, que era o nome Javé. E eles não podiam pronunciar esse nome. Para nós significa o seguinte, que a gente não fique falando o nome de Deus de qualquer maneira, a qualquer momento, só como expressões, sem pensar, sem a gente se dar conta. Oh meu Deus, oh Nossa Senhora. Não, que a gente tenha em mente de que o nome de Deus é sagrado. E de que Deus é sagrado, então nós devemos também cuidar e venerar Deus com esse cuidado de não ficarmos falando de maneira aleatória, de maneira sem pensar, com o coração disperso, o nome de Deus. O terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos de guarda, ou lembra-te de santificar as festas, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui tem uma coisa muito importante a respeito disso. O que significa guardar domingos e dias santos de guarda? Para nós católicos significa uma coisa, ir à missa. Ir à missa é o principal do domingo e dos dias santos de guarda. E diga-se de passagem, os dias santos de guarda aqui no Brasil, a maior parte deles é transferido para o domingo. São poucos dias santos de guarda que são fora do domingo, dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro, a solenidade de Corpus Christi,
as demais solenidades que cairiam em dia de semana, que seria obrigação de ir na missa, já são em domingo. Então, nós não temos tanta desculpa assim. Então, nós deveríamos ir na missa todos os domingos e dias santos de guarda. Às vezes as pessoas interpretam que esse mandamento significa não trabalhar nos domingos. Tudo bem, a gente deve evitar trabalhos desnecessários do domingo. Os trabalhos que nós realizamos não devem nos impedir de justamente ir ao encontro de Deus na comunidade para louvar e agradecer a Ele que providencia para nós tudo o que nós precisamos para viver, Ele que providencia o trabalho, a saúde, as aptidões para a gente poder trabalhar e ter os recursos para nós também vivermos. Então, ir à missa significa reconhecer que tudo o que nós fazemos e tudo o que nós conseguimos produzir é por graça de Deus para nós. Tá certo? Então, o que significa guardar domingos e dias santos de guarda? Ir à missa, tá bom? O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa respeitar, ter amor, ter respeito, não só pelo pai e a mãe, mas pelas autoridades constituídas, o respeito por aqueles que são constituídos em autoridade, o respeito pelos professores, o respeito pelos que são responsáveis pela ordem, o respeito pelas autoridades, tudo isso está englobado nesse mandamento, honrar pai e mãe. Significa que o pai e a mãe, conscientes ou não, eles são instrumentos de Deus para nos darem a vida. Deus nos deu a vida através do pai e a mãe. Quando nós honramos o pai e a mãe? Quando nós levamos a vida que Deus quer que nós levamos. Mesmo que os nossos pais de repente não sejam dignos do nosso amor, do nosso carinho, né? Porque nos deixaram, porque nos abandonaram, mas quando nós vivemos uma vida de acordo com o projeto de Deus para a nossa vida, nós estamos honrando o pai e a mãe. Então, honrar o pai e a mãe significa obedecer à graça, obedecer aos desígnios de Deus também na minha vida. O quinto mandamento, não matar. Não matar. E aqui entra um cuidado muito grande, principalmente com a vida humana. Né? Não matar. E lembra que eu falei no começo? Pensamentos, palavras, atos e omissões. Pode ser que eu não tenha matado ninguém, né? Mas se eu pus a minha vida em risco desnecessariamente, eu pus em risco. Né? Se de repente eu pego o meu carro e saio andando a 120 por hora lá na Bruno Cássio, eu não matei ninguém, mas eu pus em risco a minha vida e a vida de outras pessoas que circulam por ali, de a pé ou de carro, ou de moto ou de bicicleta e assim por diante. Então eu pus em risco a minha vida e a vida de outras pessoas. Né? E também a possibilidade da gente matar as pessoas pela fofoca, pela maledicência, pelos pensamentos, né? Ou quando a gente deixa de ajudar alguém que precisa, porque lembra que eu falei, pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, você poderia ajudar alguém. Por exemplo, nós temos aqui na paróquia o grupo de doação de sangue. Quantas e quantas pessoas poderiam ser salvas pela doação de sangue? Então, de repente, se a gente não vai para, eu não me importo, deixa assim, eu não preciso, não conheço ninguém que precise, de repente eu estou sendo omisso na salvação da vida de alguém. Será que isso não pega um menos de raspão aí no mandamento não matar? O sexto mandamento, não cometerás adultério ou não pecar contra a castidade. A castidade é muito mais do que a gente costuma ouvir. Castidade, nós temos dois tipos de castidade. A castidade conjugal, para aqueles que vivem o sacramento do matrimônio, e a castidade celibatária para aqueles que estão fora do sacramento do matrimônio. Existe toda uma orientação de como se vive a castidade conjugal, ou seja, como se vive a relação sexual dentro do sacramento do matrimônio, e para aqueles que vivem fora do sacramento do matrimônio é justamente a abstinência sexual, porque a relação sexual ela está destinada ao sacramento do matrimônio. Dentro do sacramento do matrimônio tem dois pontos básicos que dizem se a gente está em pecado ou não com relação à castidade. Duas coisas, o caráter unitivo e o caráter procriativo, ou seja, duas coisas. Uma relação sexual dentro do sacramento do matrimônio, ela deve estar aberta a duas coisas.
a união entre os dois porque eles se amam e a abertura para os filhos que podem vir desta união. Por isso que a gente não usa nenhum tipo de método contraceptivo que impeça a gravidez que não seja método natural, porque a união, para ela não ser pecaminosa dentro do sacramento do matrimônio, ela deve ser entre duas pessoas que se amam e que estão abertas à geração dos filhos, né, que possam vir dessa relação. Digo de novo, para quem está fora do sacramento do matrimônio, é a abstinência. Nós não temos e não vamos ter, e quem não é casado ainda, ou quem já é separado, ou quem é viúvo e não casou de novo, ou para quem é padre, para quem é religioso, religiosa, nós vivemos e devemos viver a abstinência sexual que nós chamamos de celibato, né? Alguns celibato pela vida consagrada, porque consagramos a nossa castidade celibatária, prometendo não nos casarmos para vivermos integralmente pelo reino de Deus, ou aqueles que ainda estão vivendo na sua preparação para um dia viverem o sacramento do matrimônio. Então, isso é viver a castidade, né? Claro, aqui nós vamos tirar tudo aquilo que também prejudica a verdadeira vivência da autêntica castidade, que é a pornografia, a masturbação, o erotismo, a prostituição e assim por diante. Mas não vamos nos estender aqui nesse assunto. Não roubarás é não tomar posse daquilo que não nos pertence, é não pegar aquilo que não é nosso. A gente pode pensar assim, mas eu não roubei de ninguém. Mas será que a pirataria não é um roubo? Será que a sonegação de imposto não é um roubo? Será que quando a gente vai lá e assina ou compra uma Sky Gato, será que isso não é um roubo? São coisas para a gente pensar. O 8º mandamento, não dirás, não levantarás falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Ou seja, é não mentir, é dizer a verdade. E não existe mentirinha e mentirona, mentira é mentira. A mentirinha e a mentirona são pecados, não adianta. Então, tire a mentira da sua vida. Corte a mentira. Não podemos mentir, devemos sempre dizer a verdade. A mentira tem perna curta, sim, mais cedo ou mais tarde ela vem à tona e a gente percebe que foi enganado e que a verdade foi distorcida. Então diga a verdade. Ela pode doer muito, a verdade. Ela pode doer muito, mas com certeza a ferida da verdade cicatriza muito mais rápido do que a ferida da mentira. O 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E não é só a mulher, não cobiçarás o homem do teu próximo. Se é dele, se eles são casados, se eles estão vivendo o seu noivado, estão vivendo o seu noivado, né? Então, entra aqui uma grande coisa. Às vezes as pessoas também dizem assim, mas e achar o padre bonito, achar a irmã bonita, tem problema? Não, achar bonito não tem problema, o problema é querer para si. Saber que ele já pertence, que ele já tem a sua escolha, já tem a sua definição de vida, já tem alguém por ele, né? A mesma coisa, existe o homem casado, a mulher casada, eles podem ser bonitos, podem, mas ele já tem sua esposa, já tem seu esposo, já tem os seus filhos. Então que a gente também perceba, o que é do outro, foi Deus que deu para o outro, e eu devo me contentar com aquilo que a mim pertence. O 10º mandamento, não desejarás coisa alguma de teu próximo, não desejar as coisas alheias, as coisas que são dos outros, né? Esse mandamento, né, o 9º mandamento está mais em relação ao ciúme, né? E o 10º mandamento está mais em relação à inveja. O ciúme é em relação às pessoas, que são dos outros. E a inveja está em relação às coisas dos outros, os bens materiais dos outros. Mas eu queria o celular que nem o dele. Mas eu queria a TV que nem a dela. Mas eu queria a casa que nem a dela. Mas eu queria ter o carro daquele lá. Gente, bom, o outro tem, que bom que ele tem. Mas aquilo que nós temos foi graça de Deus também na nossa vida e vamos ser gratos por aquilo que nós temos e cuidar bem daquilo que nós temos. Os bens materiais que nós temos são expressão do amor de Deus para nós. Então, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que é nosso. Vamos ser gratos por aquilo que temos. Tá? E para encerrar nossa reflexão, quando nós vamos fazer depois, mais adiante, o exame de consciência,
é importante nós examinarmos os 10 mandamentos nesses 4 níveis que eu falei: pensamentos, palavras, atos e omissões. Tá? É importante nós analisarmos isso. Aí nós vamos fazer a distinção. Os pecados que ferem diretamente algum dos 10 mandamentos, tá? Aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer, que fere direto, que vai direto contra algum dos 10 mandamentos e que nós fazemos com liberdade e com consciência, tá? São pecados mortais. Ou seja, nós rompemos com a graça de Deus e precisamos da confissão para termos acesso aos demais sacramentos e para voltarmos à amizade com Deus. São pecados que nos levam para a morte eterna, por isso devem ser confessados quanto antes. Quando algum pecado ele não pega diretamente num dos 10 mandamentos, ou ele não é feito com liberdade, ou não é em plena consciência, esses pecados são chamados pecados veniais. Eles não rompem com a graça de Deus, não matam em nós a ação de Deus, mas eles prejudicam, eles ferem a nossa relação com Deus. Esses também precisam ser confessados. Claro que num ato penitencial, nas obras de misericórdia que nós realizamos, né, nos gestos de caridade, eles são também atenuados, mas precisam também da confissão, não com tanta urgência quanto os pecados mortais. Certo? Concluímos aqui a nossa reflexão. Olá pessoal, tudo bem? Depois da nossa reflexão de hoje, do texto bíblico e da reflexão, hoje eu venho enviar um propósito para que vocês aprendam a rezar os 10 mandamentos, decorem os 10 mandamentos, gravem um vídeo e enviem para o catequista. Este é o propósito de hoje. Muito obrigado e até a próxima. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.